Oi, tu já viu essa frase pelo teu feed, em artigos de decoração ou em algum post que diz assim: tudo aqui um dia já foi uma oração? Vem, pega teu chazinho, teu cafezinho e vamos conversar sobre isso. Tudo aqui um dia já foi uma oração, ou seja, tu já pediu muito por aquilo que tu tem. Independente de religião, de crença ou de como tu aborda as coisas que tu quer na tua vida, os teus sonhos, os teus desejos, ou quando tu passa alguma dificuldade, sempre há um momento. Eu acho que todas as pessoas, não sei se todas, mas a gente passa por algum momento onde a gente deseja isso, onde a gente pede isso, a gente pede até pro universo, pra Deus, pra força maior que tu acreditar, assim. E tudo bem, a gente eu tô gravando hoje com a pequena dentro do berço, com um mobile gigante que fica assim em volta dela, e é o que temos pra hoje. Então, se vazar algum gritinho, é a bebê. Dito isso, voltamos. Eu queria organizar o pensamento em duas vertentes, vai. A primeira, quando a gente deseja muito algo, quer muito algo, tipo realizar uma determinada viagem, vai. Que tu sonha muito com aquilo e aquilo um dia se realiza. E também naquela vertente onde tu tá com algum problema muito grande e aí tu tem o desejo que isso se resolva e que ocorra tudo bem e que tudo dê certo no final e aí então também acaba virando uma oração, né? Então acho que são situações parecidas e que eu gostaria de pontuar aqui pra gente conversar. Por que eu tava pensando nesse tema? Porque ontem eu tava de novo, com a minha bebê no colo, amamentando, olhando pra ela. E eu não lembro por que exatamente. Eu acho que ela tava adormecendo já, off-topic agora, mas eu tenho uma regrinha. Eu só pego o celular se ela não estiver olhando pra mim ou se ela já estiver dormindo, adormecendo, que ela tá ali no mundinho dela. Porque senão eu não gosto de pegar o celular na frente dela. Eu não sei se eu tava mexendo no celular e veio alguma coisa de trabalho, eu só sei que eu lembrei do ano retrasado, se eu não me engano, quando eu tava indo pra uma viagem de trabalho. Eu não sei se pra ti também foi assim, mas eu cresci imaginando como é viajar a trabalho e. Tudo bem? Tudo bem. Cresci imaginando como é viajar a trabalho e como deve ser glamuroso, não é? Mas eu tava lembrando de uma viagem a trabalho que eu fiz pra São Paulo, não era longe assim, mas pra uma menina que cresceu na região metropolitana do Rio Grande do Sul, né, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, viajar pra São Paulo a trabalho é muito legal. E eu tava vivendo um momento muito legal da minha vida porque eu tinha ido participar de uma imersão, de um projeto grande, muito legal, que eu tava participando, e que eu tava ali pra conhecer, conversar com outros colegas, conhecer muito mais sobre o produto. E na empresa que eu trabalho, é uma região muito legal de São Paulo, uma região nobre, assim, vamos dizer. E é um enorme de um prédio. E do outro lado tem um shopping maravilhoso. E, meninas, que gostam de uma comprinha, que gostam de moda, beleza. Shoppingzinho, né? Tu tá trabalhando e aí tu pausa pra almoçar, tu tá, tipo, num shopping incrível, maravilhoso, cheio de marca legal que tu não consegue comprar, pelo menos eu não consigo ainda. A gente entra pra sonhar. Então, assim, eu tava naquele momento maravilhoso. E aí aqui na minha família estava acontecendo um dos piores momentos até então, eu acho, pra gente. E eu não sabia. Fiquei a semana lá, eu fui saber no final só da viagem. Meu pai tava hospitalizado, tava muito ruim de saúde. Muito, muito, muito ruim mesmo. E ali começou um dos piores anos, eu acho, da minha vida. Quando eu voltei, começou semanas e semanas de ir ao hospital, semanas de ver ele ali naquela situação. Aí eu não queria me emocionar, achei que tava tudo bem já. Ele tá bem. Spoiler, ele tá bem. Mas na época era tudo muito incerto. Foi muito louco viver uma sensação de estar muito agradecida por estar vivendo uma experiência que eu sempre quis e ao mesmo tempo estar em oração para que tudo ocorresse muito, muito bem, porque eu tava vivendo um dos piores momentos da minha vida. E isso estava acontecendo ao mesmo tempo. E aí eu lembrei dessa viagem, lembrei do pai no hospital, e aí corta pra 2026. Uma das coisas que eu mais pensava, porque eu já tava tentando engravidar naquela época, eu queria que ele conseguisse conhecer o neto, a neta dele, sabe? Era uma coisa que eu pedia muito. Eu não conheci meu avô materno, ele faleceu antes de eu nascer. E eu não queria que isso acontecesse. Gente, ai meu Deus, não era pra chorar. Eu não queria que isso acontecesse. Então eu rezava muito, eu pedia muito. E aí, com ela no colo, e das incontáveis vezes que eu já vi os dois juntos, eu fiquei lembrando disso. Eu lembro de mandar uma foto pra ele, meio que pra registrar que, olha só, deu tudo certo. Pra lembrar de agradecer, porque eu acho que às vezes, eu acho que esse é um dos pontos, que às vezes a gente esquece de agradecer. Esquece não só de agradecer, mas de valorizar o momento que a gente tá vivendo. Que foi aquele momento que a gente pediu muito. Então, naquele instante ali, de um dia muito
normal, só mais um dia de mais uma das inúmeras vezes que eu paro pra dar o TT. Eu lembrei que eu era muito grata por ela estar aqui e por meu pai estar aqui e poder conviver com ela. Tinha me dado conta que eu não tinha agradecido por isso ainda. Eu não tinha parado pra de fato valorizar esse momento, assim. Eu lembro que foi um ano que a gente não sabia se o pai ia passar o Natal em casa. Era horrível, porque tu não sabia o que ia acontecer. E eu lembro que ele passou o Natal em casa. E aí, nesse Natal que passou, foi o Natal que ela nasceu. Ela nasceu dia 10 de dezembro, então foi muito pertinho. Groco, meu gato. Ela tinha 10 dias de nascida, mais ou menos 15. E eu não ia levar, porque a gente sempre faz o Natal nos meus tios. Minha família não é enorme, mas ia dar ali umas 12, 13 pessoas, mais ou menos, o que era bastante para um RN, né? E eu lembro que foi quando a minha irmã disse: Nossa, mas esse Natal vai ser o primeiro Natal da Lelê. E o pai tá presente, tipo assim, né? Deu tudo certo. E foi uma das coisas que me fez ir no Natal, tomando todas as medidas possíveis. Mais um momento de muita gratidão por estar vivenciando isso. E eu pensei: Não, eu vou. A família super entendeu de ela não ficar passando de colo em colo, né? Aquela coisa toda, todo mundo muito respeitoso. Mas eu precisava, porque foi uma coisa que eu tinha pedido muito. Inclusive, a minha filha foi uma coisa que eu pedi muito. Então, cada vez que eu olho pra ela, eu lembro muito de agradecer. E aí, mais que agradecer, que eu acho que é de fato o ponto que eu queria trazer pra esse vídeo, honrar aquele momento que tu pediu tanto e honrando com presença, entendendo que tu merece aquele momento, sabe? Eu sei, às vezes a gente tá no dia a dia, acho que tirando a viagem, né? Porque viagem é uma coisa que é um momento muito específico, mas eu acho que quando são coisas do dia a dia, tipo, de repente, o teu emprego dos sonhos, o filho que tu quis tanto, que tu acaba ali mergulhado nas tarefas do dia a dia, né? A casa, que é uma coisa que depois tu já entrou 1000 vezes nela, já morou, já dormiu, já abriu, né? Já abriu a geladeira que de repente tu queria 1000 vezes. Aquilo do cotidiano, né? Que eu quero dizer. Às vezes a gente acaba ficando mais difícil de honrar aqueles momentos. Quando eu pensei em trazer esse assunto, foi muito mais, não tanto no âmbito da gratidão, do parar para agradecer, que eu acho que é extremamente importante, porque quando a gente é grato, a gente reconhece, mas também trazer essa reflexão do quão a gente se permite viver aqueles momentos que a gente tanto pediu, ou que a gente às vezes reclama. Tá tudo bem reclamar, tem dias que são maçantes, pode ser no trabalho, pode ser em casa, mas nossa, que bom, eu tenho o meu trabalho, eu sei, às vezes segunda-feira a gente não quer, às vezes se é presencial, então não quer ir, mas assim, que bom que tu tem aquele trabalho, sabe? Então acho que, voltando ali à história do meu pai, da minha filha eu quis muito. A gente tentou por 1 ano e pouco engravidar. Eu quase achei que não ia acontecer. E eu não sei se eu teria condições de fazer in vitro, porque é realmente muito caro. Então, assim, eu cheguei a pensar que talvez não fosse ser. Mas tá tudo certo. Ela está aí. Cada vez que eu olho e cada vez que a gente passa por algum dia difícil, porque tem dias muito difíceis na maternidade, a gente vai falar sobre eles. Eu penso nisso, sabe? Eu quis tanto esse momento. Eu quis tanto ser mãe. E tudo bem reclamar, sentir a dificuldade, mas eu acho que quando a gente pensa que aquele nosso desejo se realizou, acho que nos dá força pra seguir dentro do momento difícil, sabe? Outra situação, assim, que envolve esse tema, que é quando as coisas acontecem mais a longo prazo. Quando eu era pré-adolescente ali, é meio louco, mas assim, eu tinha uma visão na minha cabeça de como seria eu adulta. Claro que essa visão passava por muita coisa idealizada e tirada de filmes. Lógico, normal, tá aí tudo bem, a gente sonha mesmo. Eu já tô com 30 e poucos anos, como eu falei, então lá pelos meus 20 e poucos anos, quando eu comecei a me dar conta de como é que era a vida de verdade, o que de fato daquilo ali que eu sonhava iria se realizar, porque dependia só de mim, o que não dependia só de mim, o que era uma questão de contexto cultural, socioeconômico, coisas que eu não queria mais. Mas eu lembro que por volta dos meus 20 e poucos anos, quase 30, eu lembro que eu comecei a pensar na minha vida e algumas coisas começaram a acontecer. Quando eu fui fazer 30, eu pensava assim, mas eu não tá acontecendo o que eu queria. Não foi assim que eu imaginei. A minha terapeuta começou a resgatar algumas coisas que a gente já tinha conversado, que eu tinha trazido sobre a minha vida, como é que era o meu emprego, como é que era o meu casamento, como é que era. Nananana. Será mesmo que não aconteceu o que tu queria? E aí vem um outro ponto. Quando as coisas acontecem, só não acontece da forma e nem no momento que tu imaginava. É mais ou menos tipo assim, sei lá, tu tinha um cara dos sonhos e ele era, não sei, alto e loiro.
oi, Nick Carter. E aí, tu não casa com o Nick Carter, mas tu casa com uma pessoa que dá o check em tudo aquilo que é importante pra ti. Oi, amor da minha vida. Existe esse lado de que às vezes as coisas estão acontecendo, só não exatamente da maneira que tu tinha sonhado, mas elas estão sendo realizadas. E eu acho que é importante esse reconhecimento. O teu emprego dos sonhos era em X empresa, e aí tu não conseguiu aquela empresa, mas na empresa que tu tá hoje, tem uns checks ali que são importantes pra ti. Se a gente consegue olhar pra nossa vida atual e pensar o que de fato ali a gente realmente pediu. Tenho certeza que se tu olhar pra tua vida, tu vai achar alguma coisa que um dia foi uma oração, sabe? Que um dia tu pediu, que um dia tu sonhou. Não necessariamente no tempo que tu queria, da maneira que tu queria, mas se realizou. Tava também esses dias pensando se de repente eu fazia não sei o que, 1000 cursos, mais um curso, ó, aquela história do curso. Se eu vou botar ele na escolinha, se eu não vou botar ele na escolinha, não. Minha filha está com 3 meses. A minha licença maternidade da minha empresa é de 6 meses. E eu ainda posso emendar com férias. Por que eu vou ficar queimando a minha cabeça agora com isso, sendo que eu tenho o privilégio de ter uma licença maternidade estendida? Que me permite estar tranquila com a minha filha, pensando única e exclusivamente nela, na educação dela, no dia a dia dela, estando presente com ela. Já estou há, acho que é 6 anos nessa empresa. Eu lembro que quando eu entrei como terceira, participar de um determinado projeto, e eu não era, tipo, contratada da empresa, eu era contratada da terceirizada, né, que atuava naquele projeto. Isso é muito comum em empresas de tecnologia. Conversando com uma colega e vendo os benefícios que se tinha de entrar e ser funcionária da empresa, né, não ser mais terceira, eu ficava pensando, nossa, acho que deve ser muito legal ter todos esses benefícios, trabalhar nessa empresa. E aí segui trabalhando e um dos benefícios que mais me chamou atenção, porque eu já queria ser mãe, a licença maternidade estendida. A colega entrou de licença, ela não voltava nunca. Eu falei, gente, o que aconteceu com essa menina? Ah, ela tá de licença. Eu falei, tá, mas ainda? Sim, são 6 meses. Eu, 6 meses de licença. Meu Deus, tipo assim, eu pedi pra isso, que eu pudesse fazer um bom trabalho e me esforcei pra conseguir entrar nessa empresa, pra ter esse benefício. Então, assim, chegou, aconteceu, sabe? E aí agora é muito importante honrar esse momento, lembrar que um dia ele foi pedido e viver ele com atenção plena, sabe? Pra que ficar pensando se eu posso estar presente nesse momento, se eu tenho esse privilégio, entende? Então, eu acho que aí também entra aquela situação que eu falo de honrar, reconhecer, honrar, valorizar esses momentos que um dia foram, né? Essa oração. Espero que essa reflexão tenha sido muito válida, porque eu acho de fato que ela é muito importante. Principalmente quando a gente é em era de internet, de rede social. Nunca a grama do vizinho foi tão mais verde do que a nossa. A gente possa olhar para os momentos da nossa vida que um dia estiveram só ali no subconsciente, foram só um desejo muito grande, uma prece muito dolorida, que a gente possa mais que agradecer, viver aquele momento, honrar, estar com as pessoas que a gente ama, como eu contei no caso do meu pai. De novo, não é querer romantizar, querer passar um pano, não viver, não sentir o que estiver incomodando, mas ao lembrar do quão merecedor se foi de ter o seu sonho, o seu desejo realizado, a sua prece atendida, um motivo para se viver com mais presença e se cobrar menos. Acho que é isso. É isso. Esse é o que cabe no agora de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e nos ouvir nas principais plataformas de streaming. Tchau!